Boa tarde, pessoal. Vamos iniciar. Em nome do Grupo CMA Safras e Mercado, sejam bem-vindos para mais uma palestra online. Hoje vamos receber a nossa especialista de agricultura de precisão, a Gleise Reis Russo. Ela vai nos apresentar como a tecnologia pode ser parceira da lavoura através de agricultura de precisão. Vale lembrar que você pode enviar suas perguntas pelo chat no final da palestra. Nossa especialista irá respondê-las. Vou passar a palavra à Aglai. Olá, boa tarde a todos. Estou muito feliz de participar dessa palestra. Obrigada a todos que estão aqui hoje à tarde. E vou falar um pouquinho mais sobre agricultura de precisão no Safras e Mercado, um produto novo na empresa. Obviamente não vai ter tempo suficiente para falar tudo que se define uma agricultura de precisão, mas é uma introdução de como que está sendo segmentado no mercado agro. Então, vou iniciar aqui minha apresentação. Então, nós falamos muito sobre os avanços tecnológicos, né, da humanidade, como energia verde, carro elétrico, internet. E é inegável que essas coisas estão evoluindo cada vez e mais rápido. O que não falamos muito é, para que tudo isso seja possível, uma grande evolução teve que ocorrer no setor mais importante da humanidade, que é a agricultura, né? Então, vou passar por fases que a agricultura teve nesse desenvolvimento. Então, na agricultura, não sei se vocês estão vendo bem aí, mas na agricultura 1.0, era mais a parte de braçal, né? Não tinha muita tecnologia, eles trabalhavam com o que eles tinham, né? Força, tração animal, a produtividade era baixa. Então, foram fases que a agricultura foi passando pela humanidade, né? A agricultura 2.0 foi a agricultura que mostrou mais a parte de monoculturas, né? Produção agrícola com maquinários, foi uma grande boom de usar o fertilizantes, produtores que tinham problemas com pragas, então foi a fase quando teve grandes commodities, né? Foi da década de 50 até a década de 70. Agricultura 3.0, a famosa Revolução Verde, ela foi uma fase muito importante, né, na humanidade, onde foi introduzidas pesquisas, saúde, saúde ambiental, segurança alimentar, pesquisas sistêmicas, genética modificada de alimentos e análise de solo. Então, esse período foi muito importante mesmo, principalmente aqui no Brasil, né, que foi da década de 90 até 2015. E agora a gente está vivendo, né, a agricultura 4.0, muitas pessoas falam que já está indo para a agricultura 5.0, mas é a grande evolução, a evolução que a gente está vendo hoje em dia, né, que a gente consegue fazer a marcação de áreas com celular, smartphone, a gente consegue verificar dados, né, em softwares, a gente consegue ver as operações agrícolas hoje muito mais rápido do que antigamente, realizar de forma bem diferente daquelas que era praticado anteriormente, né? Então, a gente tem a evolução da tecnologia robótica e, principalmente, né, que a gente vai falar agora sobre as imagens de satélites, né, as informações e dados que obtemos pela essa tecnologia. Então, o que é a tecnologia, né, na agricultura? É todas as informações que eu passei para vocês agora, né? Então, a produtividade através de máquinas, robôs, computador, drones, dispositivos móveis, até mesmo inteligência artificial. Então, todas as informações hoje que vocês verificam, que até pelo Google Earth, já é usado para agricultores que não possuem muita tecnologia. Já conseguem demarcar áreas, né, com
agricultura, tá? Então, é muito mais prático hoje para a gente identificar do que antigamente. Eu não sei se as imagens estão boas para vocês aí. Qualquer coisa eu mostro aqui com zoom. Vou pegar uma caneta aqui. Então, aqui a gente vai falar mais sobre agricultura referente a imagens satélites, tá? Monitoramento de agrícola. Como mencionado anteriormente, enquanto no passado era necessário ir inspecionar no campo, pessoalmente, agora a gente pode fazer remotamente. Boa parte, né, das culturas a gente consegue fazer remotamente. Então, aqui é uma imagem do software que a gente trabalha aqui no Safras de Mercado, tá? Uma imagem de NDVI. Uma imagem que trabalha mais para verificar o desenvolvimento agrícola, né? O desenvolvimento da cultura, se ela está indo bem, no desenvolvimento de nitrogênio, se ela está respondendo bem a todo o seu processo vegetativo. Então, a importância da tecnologia na agricultura, né? Tem como objetivo agregar praticidade hoje na facilidade para o agricultor. Hoje em dia, o agricultor ele tinha que produzir mais com uma área menor. Hoje, o grande desafio da agricultura é você produzir mais com pouco recurso. O que a gente tem de recurso? Seria a água, né? Seria os fertilizantes, que a gente não possui tanto no nosso país. Então, o grande desafio hoje é para o agricultor trabalhar com pouco recurso. Então, a tecnologia veio para ajudar, né? Não atrapalhar. Então, vou falar um pouquinho mais dos benefícios, tá, da agricultura. Como mencionei sobre a água, tem a redução do consumo menor da água, fertilizantes, pesticidas também, além de proporcionar maiores lucros, redução de custos do produto. Tem também redução de impactos no ecossistema, evitando o escoamento de produtos químicos nos rios e águas subterrâneas, né, os aquíferos, tornando o negócio mais sustentável. Aumento do rendimento das colheitas e previsibilidade também, analisando referente aos dados climáticos, porque hoje em dia isso é muito importante para o agricultor, ele saber se vai ter algum prejuízo climático, né, para que ele não tenha percas maiores aí na sua produção, na sua cultura. Vou falar sobre as imagens espectrais, tá? Então, a famosa NDVI, é o índice de vegetação diferenciada normalizada, é um índice que ela verifica problemas no campo, né, de diferentes fases do crescimento. Não é só para a área que, como posso mencionar, não é só para uma cultura, que a gente só vai ver o NDVI, né? A gente vai ver o NDVI em várias outras culturas também. Essa próxima imagem é o NDRE. Permite detectar a vegetação rasteira, envelhecida, e utilizar para identificar doenças das plantas e otimizar o momento da colheita, né? Tanto em culturas que seriam perenes, anuais, tá? E semianuais. Esse diferencial é uma imagem que chama MSAVI. Ela é uma imagem que ela trabalha tanto no início da vegetação, né, da cultura, quanto também antes, tá, de realizar o plantio. Quando o agricultor ou a empresa vai realizar uma análise de solo, a gente verifica as deficiências do solo referente às imagens espectrais desse MSVI. Essa imagem espectral que a gente possui é bem interessante, que ela trabalha para verificar a clorofila vermelha, né, da planta. Ela identifica áreas de campos, folhas amareladas, principalmente se a cultura está com deficiência ou praga, tá? Então, é um momento que a gente verifica se é ideal fazer uma aplicação adicional de fertilizante ou não. Temos a imagem NDMI, que ela vai identificar o índice de umidade diferenciada, tá? Ela pega tanto a umidade radicular da planta, como a umidade do solo.
gente tem imagens que a gente consegue verificar onde tem mais água no solo, onde ela retém mais, e com isso a gente tem as imagens de encostas e de relevos, tá? Ela ajuda tanto na produção animal, de pecuária, quanto também de maquinário, onde a planta tem que ser melhor cultivada, ter uma melhor aplicação de fertilizantes. Com isso, o produtor ele vai ter menor custos, né? Vou falar sobre um ponto super importante, que é a sustentabilidade, né? Hoje em dia é uma questão até para alguns países principais, né? A agricultura, ela é um grande responsável pela utilização de água no mundo, né? E quase 70% de água utilizada no mundo é dentro da agricultura, principalmente na pecuária. Então, o grande problema no mundo é verificar como que podemos reduzir esses usos referentes aos nossos recursos. Então, até 2030, né, a gente vai ter uma grande colapso, assim, digamos, de população. Muita demanda de alimento e, como eu mencionei, né, quanto menos recursos a gente utilizar, dando maior produtividade, muito melhor seria, né, o trabalho do agricultor. Com a agricultura de precisão, a gente também consegue trabalhar ser referente a seguros, né? Referente a pessoas que contratam seguro agrícolas ou que têm suas áreas como garantia. Por quê? Porque a gente consegue ter uma previsão de clima, se vai ter um granizo, ou se vai ter uma estiagem, ou se houve perdas referente a incêndio ou a contaminação. Então, conseguimos ter esse registro referente às imagens via satélite. Além também, né, que é mencionado que a agricultura não convencional, digamos, mais sustentável, ela consegue reduzir os danos, né, na colheita. Então, tudo isso é registrado, a gente consegue ter esse domínio, tá? Essas duas imagens que vocês estão olhando, uma imagem antes, né, do granizo e depois. Foi uma área de arroz, né, que sofreu um prejuízo, e após, dá para ver muito bem que teve os danos, né? A imagem já está diferenciada. Essa outra imagem é referente à contaminação numa área do norte do Brasil, onde teve extração de materiais, metais pesados e contaminou os rios, né? Então, com isso a gente consegue também buscar a contaminação referente às imagens retroativas, né? De como estava antes e passando depois para verificar o comparativo. Então, aqui temos um comparativo entre a agricultura, digamos, convencional e a de precisão. Qual que seria a diferença entre as duas, né? Então, as vantagens que eu falo, né, que seria uma vantagem, mas a economia de insumos, financeiro e recurso, visualização detalhada da propriedade, melhoria das atividades agrícolas, maior controle da fazenda, mais segurança na tomada de decisão, do que numa agricultura convencional, né? Por quê? Porque, assim, nem toda área é igual, né? Nem toda área é igual. Você pode ter 100 mil hectares e a área não vai ser a mesma deficiência para o solo, vai ter pontos que vai estar com deficiência diferente e que você vai ter que realizar vai ter que realizar uma precisão, né, na área referente ao que ela necessita.
Então, nisso, o agricultor ele ganha essa vantagem, né, de não ter o custo realizando uma aplicação de análise de solo, no caso de correção de solo, em toda a área, né? Ele vai trabalhar conforme as imagens vão mostrando para ele quais são as deficiências, né, que ele precisa consertar. Então, a agricultura é por ciclos, né? A atividade em si, né, do cultivo, ela é feita em ciclos. Então, tem o monitorar, coletar dados, é aquilo que eu mencionei. Antes de você realizar um plantio, a gente analisa o solo, analisa a área de zoneamento, analisa a variedade, pega todas essas informações antes de realizar o plantio, principalmente se for para fazer uma correção de solo, ou, eu não tenho, às vezes o agricultor não tem o tempo suficiente para fazer isso, mas ele pode realizar uma aplicação de fertilizante já na terceira folha da cultura, dependendo da cultura. Então, seria monitorar e coletar dados. Analisar e gerar mapas, que é o que a gente acaba fazendo após isso, né? Verificar se teve pontos que não foram passados às máquinas agrícolas, se teve alguma perca de plantio, analisar se está no momento certo, se a planta está conseguindo gerar desenvolvimento vegetativo, mesmo com deficiência de estiagem. A gente acaba analisando os mapas e verificando se tem como esse ponto a gente consertar, né, e aplicar as análises. Diagnosticar e gerar recomendação. E atuar, fazer as aplicações, tá? Então, são ciclos que a gente acaba realizando por etapas, tá? Independente mesmo se for uma cultura, como mencionei, perene, que é café, que são os pomares, ou anuais, né? Aqui temos uma tabela de classificação. Essa tabela mostra para mim os valores de índices, tá? Nesse caso aqui está positivo, mas no caso, quando ele aparece para mim, um alerta, uma notificação, vai estar negativo. Então, independente da imagem ou do período, do estágio vegetativo da planta, eu tenho que verificar o que está ocorrendo. Então, essa é uma tabelinha que eu tenho, né? Porque fica muito mais fácil quando é uma fazenda com muitos hectares, tem vários talhões, então eu vou dar sempre atenção naquelas que estão precisando no momento, né? Então, aqui a gente já vai passar para a parte como analisar lavouras com as imagens espectrais e previsão climática. Então, aqui vocês conseguem visualizar, como mencionei, o início do plantio. Então, para ter um maior sucesso, então, nesse caso, foi um cliente mesmo nosso, tá? Que ele já tinha realizado o plantio antes da nossa contratação de agricultura de precisão, mas que já estava ainda bem no início, né? Ele contratou depois de umas 2 semanas, agricultura de precisão, então eu utilizei essa imagem espectral para verificar como é que estava indo o desenvolvimento e também verificar a área dele, né, o solo, porque ainda dava para ver o solo, a atividade, né, do solo, a umidade, enfim. Então, aqui, qualquer deficiência, a gente podia fazer uma correção, né? Esse é um mapa que dá para fazer em taxa variável, que é um mapa que a gente faz um download diretamente na máquina agrícola.
E aqui dá para ver, né, a parte do solo. Tinha áreas que já estava crescendo, essa parte aqui é uma área de vegetação que ele não mexeu. Tá? Esse vermelho é tudo solo nu ainda. Aqui está numa imagem contraste. E esse é o NDMI, né? Como mencionei, ele é uma imagem espectral para realizar a análise de umidade no solo e na radicular da planta. Então, dá para verificar, né? Voltando lá na outra imagem, essa parte aqui onde tem as vegetações, obviamente vai ter mais retenção hídrica aqui. Era um período ainda que não tinha iniciado as chuvas, né? Então dá para ver que não tem pontos ainda mais escuros em azul, mas que já tem uma atividade radicular na área. Então, como mencionei, ele fez o plantio no dia 2 de fevereiro e começou a chover no dia 4, né? Teve uma precipitação boa no dia 4 e dia 5, e isso ajuda a germinar na semeadura. E aqui embaixo dá para ver a temperatura, né? Nesse período a temperatura também não estava tão elevada, mas que foi contínuo. Então, quando a gente analisa esses dois parâmetros, além, né, da temperatura, as imagens espectrais, você verifica se realmente elas estão tendo uma resposta referente à água, né, à chuva. Então, aqui é um mapa de zoneamento, tá? Essa seria mais para frente, no estádio vegetativo. Então, aqui é para verificar se está indo bem a atividade da vegetação, né? Aqui dá para ver que quase 6 hectares está com nível bom, né? Menos de 1 hectare está na zona 2, e essa parte aqui, em vermelho, que é a zona vegetativa baixa, o agricultor ele tinha aplicado um produto para dar uma diminuída nas pragas, né, as plantas daninhas que ele mencionou, que teve anteriormente. Então, aqui ficou solo nu. Essa é a imagem em DVI em contraste. Aqui, como mencionei, dá para verificar ainda. NDRE. Essa parte a gente, como mencionei, não é em todas as culturas que a gente vai utilizar só o NDVI, tá? A gente utiliza o NDVI, por exemplo, nesse exemplo, né, da cultura de milho, a gente vai utilizar ele até o R6, tá? O NDVI, NR5, por aí. A partir daí, a gente vai utilizar outros tipos de imagens espectrais. No caso do NDRE, a gente utiliza para verificar se está tendo o desenvolvimento da maturação do milho, soja, né, dos grãos em si. Por quê? Porque tem alteração de coloração. Então, não adianta eu usar o NDVI em todo o estágio de vegetativo da planta, se ele não vai ter a transmitância de verde, né? Reflectância, não vai ter. Então, a gente utiliza outros tipos de imagem para poder ver se o desenvolvimento, a maturação está indo ok. Nesse caso, a maturação já estava avançada do milho, então a gente utiliza essa imagem aqui. Então, aqui, se vocês verem, nessa imagem anterior, bem nessa parte aqui, começou uma praga de cigarrinha. Vou voltar aqui. Nessa parte aqui. Então,
A gente, no software, a gente emite, né, a notificação, tudo, o agricultor tem no aplicativo dele, ele consegue verificar e fazer a correção a tempo. Então, aqui é um gráfico, tá? Referente à precipitação diária. Aqui você consegue ver o desenvolvimento cultivar, no caso do milho, tá? Os pontos onde teve a linha NDVI, como é que ele foi indo de desenvolvimento, como mencionei, o NDVI, ele vai ter a reflectância dele até um ponto de estágio vegetativo, depois ele começa até aquela cor amarronzada, igual a soja, então o NDVI dele vai cair, né, como mencionado, mas ele está indo em constância porque ele está em maturação. Aqui a temperatura. Então, a gente consegue comparar a temperatura com a precipitação, se teve uma atividade radicular boa. E aqui a gente consegue verificar a umidade do solo e a umidade da superfície do solo, né? A umidade do solo e a umidade da zona radicular. Por quê? Porque quando a gente compara a temperatura com a umidade do solo, a planta ela consegue absorver nutrientes, consegue absorver água quando está o solo entre 25, abaixo de 30 graus. Se tiver acima de 30 graus o solo, no máximo, não vai, ela para a atividade dela. Então, a gente consegue verificar isso com esses comparativos, né, da temperatura, com a precipitação e a linha de NDVI, que é o desenvolvimento radicular. Nesse pontilhado aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver, quando atinge a temperatura acima do que a planta pode suportar. E aqui abaixo, temperaturas que a planta não consegue suportar. Aqui já é uma tabelinha, tá? Que é os horários, meia-noite até as 11, né, na madrugada, a temperatura do dia, a precipitação por horário, e aqui a direção do vento, né, metros por segundo, se ele está vindo da direção oeste, sul, leste ou norte, e a velocidade dele. Todos esses dados, no nosso software da Safras e Mercado, a gente consegue baixar os dados via Excel. Aqui referente à previsão de tempo, de 14 dias. Aqui vocês conseguem ver, né, por dia, a máxima e a mínima, o vento, a umidade, nuvens e a precipitação. Ela é bem assertiva. Todas essas informações, cada área possui uma diferente da outra, né, em particular. Então, quando clica lá no talhão no software, ele vai aparecer as informações referentes àquele talhão. Agora eu vou passar a palavra para a Adriana, que ela tem um recado para vocês referente à plataforma Safras. Boa tarde, pessoal. Safras e Mercado desenvolveu a plataforma Safras pensando em facilitar o trabalho para produtores rurais, tradings, cooperativas e para todo mundo que atua no mercado agro, com commodities. Dentro da plataforma, você acessa conteúdos como preços físicos em bolsas, gráficos, análise de curto e médio prazo, notícias e vários outros conteúdos. Tudo isso é elaborado pelos especialistas de safras e mercado, como a Aglai, que atua na agricultura de precisão.
Para solicitar a sua demonstração gratuita, basta posicionar a câmera do seu celular no QR Code que está nessa tela, ou se você preferir, clique no link que está em nosso chat aqui do Zoom. Lá você pode confirmar o seu interesse em aproveitar todo o ecossistema de informações do agronegócio e acessar gratuitamente todo o conteúdo que a plataforma Safras oferece. Bacana, Adriana. Eu vou mostrar aqui rapidinho para vocês como que a agricultura de precisão está na plataforma, tá? Vocês estão conseguindo verificar aqui? Conseguindo ver a tela? Sim, está aparecendo. Legal. Então, na plataforma Safras, vai estar lá as outras commodities, né? Lá na frente vai estar a agricultura de precisão. Não vai ter todos os relatórios que a gente realiza para os clientes, né? Porque, em particular, para cada login, mas tem uns exemplos lá, vocês podem analisar, verificar, tá? Esse aqui é um relatório que a gente realizou para a cana-de-açúcar. Tem vários tipos, tem para solo, tem para já final de colheita, né? Então, lá vocês conseguem verificar todos os tipos de relatório. Como eu mencionei, cada cliente tem a sua particularidade, tem clientes que é para seguro, tem clientes que é para monitoramento de garantia, então vai depender muito do que o cliente necessita das informações, então a gente foca no que é necessário. Tem relatórios lá de agricultores que não possuem agrônomos, então a gente já faz um relatório muito mais completo, né, que a gente pode ajudar, auxiliar com até projetos que ele queira fazer. Então, tem vários tipos de relatórios que, dependendo do que o cliente necessita. Então, para mais informações, a gente tem o nosso comercial, né, de safras e mercados. Dá uma olhadinha lá. Vamos falar sobre os mapas de zoneamento, tá? Tem mapa vegetativo e de produtividade. Então, nessa parte, quero deixar bem claro que esses mapas são usados tanto para taxa de variável, tá? Como para outros tipos também de análise. Obviamente que isso, vou explicar direitinho no curso, né? Tem um curso de agricultura de precisão, que está agendado aí para o dia 29 e 30 de novembro, tá? É depois do AgriWeek. Lá eu explico como que a gente faz toda essa análise, tá? Como que é convertido isso depois, como taxa variável, como que é feito o download na máquina. Então, aqui mais eu vou mencionar mais ou menos como é que funciona. Então, aqui vocês já viram anteriormente, né? Esse é um mapinha de vegetativo. A gente verifica se está indo um desenvolvimento bom da área, se ele está respondendo as aplicações de fertilizantes, se está indo com nitrogênio bom ou não. E aí tem essa zona 2 aí, como foi mostrado, né? Na escala do NDVI, ele está 0,79. Não está tão ruim, né? Mas que tem uma queda aí. Na imagem anterior, eu mencionei que tinha uma área que estava com problema com praga. Então, foi bem essa parte onde tinha uma área vermelha, né? Então, no sistema desse mapa, vamos ter lá o mapinha da zona de vegetativo ou de produtividade, é feito o download na máquina, tá? E ele pega a posição por GPS. Nisso, ele vai fazer a correção nessa parte que está com a coloração mais vermelha, ou alaranjada, ou amarela. Então, dentro dos sensores da máquina, ele vai fazer essa correção, que vai ser muito mais fácil do que ele fizesse isso de um outro método, tá? Aqui são outras imagens, aqui é um exemplo de pomares cítricos, tá? Então, ele pode tanto pegar com uma amostragem de grade, fazer o SIG, tá? Quanto um georreferenciamento por pontilhamento. Nisso a gente faz o download e a máquina faz a aplicação de estágio variável. Aqui já é a parte onde a gente vê se a vegetativo na produtividade foi ok, tá?
Então, aqui você vê que no mapa de produtividade, ele está mais baixo do que da vegetativa. Digamos que não foi 100%, né? Mas que ele também não teve muitas perdas, porque ele fez aquela correção no período onde apareceu praga. Aqui, como analisar lavouras com imagens espectrais, né? Essas todas as imagens, né? Então, nessa parte, é um mapa de vegetativo, onde está com circulares, né? Onde realmente eu verifiquei que estava com algum problema na época. Então, a gente já notifica o produtor, no aplicativo ele recebe, então ele vai verificar qual que é o problema, né? No NDVI, ele mostra que a atividade vegetativa dele estava muito baixa, né? Não chegou a ser mais de 3 hectares, mas a 4 hectares, desculpa, mas estava bem visível que estava com algum problema, né? Então, era um período de muita chuva, então poderia ser doença, poderia ser outros tipos de praga, mas foi identificado cigarrinha mesmo. Aqui na imagem NDMI, né, no dia 19 de junho, não estava com tantas chuvas, mas, como mencionado, ele filtra mais onde há áreas que estão com mais vegetação, né? A atividade de clorofila também estava baixa. Então, todos, né, voltando aqui, todos esses alertas, né, onde está a clorofila com a imagem mais escura, né, vermelha, alaranjada, é que deve ter alguma deficiência, algum problema de praga. Aqui já é um ponto que é bem importante, né? Então, como já estava no estádio R6 de maturidade, esse é um estádio em que todos os grãos de espiga alcançam o máximo de acumulação de peso e vigor. Ocorre cerca de 50 a 60 dias após a polinização. Então, a linha do amido já avançou, né? E aí, até a espiga, a camada preta já foi formada. Então, essa fase da camada preta ocorre progressivamente da ponta, né, da espiga para a base. Então, nesse estádio, a gente verifica o quê? Como mencionei, o NDV a gente não vai mais utilizar ele, a gente vai utilizar outros tipos de imagens espectrais. Aqui, teve pontos de muita queda de temperatura e quase no estresse de temperatura também, acima de 30, né? Então, a gente vê o NDVI indo, já caindo para 0,82, a umidade da superfície do solo já diminuindo também, tá? Porque o que acontece? A atividade também dela vai diminuindo, né? A atividade radicular dela vai diminuindo. E a precipitação, nesse período, não houve. Então, a gente analisa tanto os dados climáticos, né, como o estágio vegetativo da planta. E aqui seria as linhas, tá, da umidade do solo e a da radicular. Então, conforme, né, vocês verificam aqui, conforme não há chuva, dá uma queda. Teve chuva, ela aumentou um pouquinho. Não teve, dá uma queda. Então, todos os pontos que teve estiagem no período, a linha radicular ou a do solo, ela vai ter uma queda. Então, a gente verifica aqui que tem, né, a queda aqui do NDVI. A gente consegue verificar tanto a umidade em porcentagem, tá? Então, o produtor, ele estava esperando que acabasse as chuvas. E aí, quando teve um período de pausa da chuva, ele não conseguiu colher. Então, aí teve muitas chuvas e ele estava preocupado por causa da umidade do milho, né? Então, é uma questão assim que depende muito do produtor, depende muito se você também está disponível para poder trabalhar e ter aquela disposição para dar tudo certo também na colheita.
Então, nesse caso, né, já 9 de julho, já estava na maturação, né, ele viu que teve esse problema de cigarrinha, ele tentou controlar, mas mesmo assim, alguns pontos já não tinha como recuperar. Então, ele ia ter realmente uma perda do cálculo que a gente tinha realizado, ele ia ter realmente uma perda. Tá? Então, ele teve a cigarrinha, né? Eu estava com medo que ele tivesse outro tipo de problema também no milho, mas ainda bem que foi só isso mesmo que aconteceu. Mas a gente conseguiu, digamos, minimizar o prejuízo, tá? Então, aqui dá para ver o progresso, essa aqui é a imagem que ele tinha enviado, né? Então, a gente já pega aí da maturação, como é que está indo o milho. Em alguns pontos eles estavam indo muito bem, outros não, né? Então, nessa imagem aqui, dá para ver muito bem que a maturação já está 95% ok, tá? É uma área aí que já dava para ser realizado a colheita. Ele realizou a colheita no dia 11 de julho, mas alguns pontos que tinha que ele conseguiu reduzir, né? Que eram aqueles pontos bem vermelhos, que estava o indício da praga, tá? Aqui, nesse ponto, ele não conseguiu, onde realmente teve a perca, né? Mas que foi minimizado, como mencionei. Ele conseguiu reduzir nessa parte aqui de cima. Aqui está uma imagem em contraste. Em porcentagem também, tá? Não só mostra em hectares, mas em porcentagem. Todas as imagens a gente consegue baixar elas, tá? Aqui no NDMI, então são os pontos que realmente teve a queda, né? O prejuízo na atividade vegetativa da cultura. Então, esses pontos mais cinzas escuros, realmente foi naquele período onde se instalou a cigarrinha. Então, a planta ela não consegue ter mais atividade radicular, não consegue mais puxar os nutrientes na água, então ela fica um ponto escuro aqui, tá? A escala do NDMI, né? Menos 0,2, então aqui já é uma deficiência grande. Esses sinais aqui, a gente realizou para ele fazer os pontos lá de amostragem e verificar, que aí depois ele conseguiu conter a praga, tá? Então, aqui foi o mapa de vegetação, esse já, como mencionei, né, vou voltar aqui, onde foi identificadas as pragas, olha só, né? Dá para ver muito bem que é onde não estava tendo atividade. Então, a planta já, então, aqui, ele conseguiu recuperar, mas essa parte aqui não. O vegetativo dele aqui, né, a vegetação baixa, já dá para ver que estava com um problema. Então, no mapa de zonamento, a gente consegue verificar muito bem isso, a taxa variável, tá? Mas no período ele conseguiu fazer a correção, conseguiu recuperar. Então, nessa aqui é o mapa de zoneamento, né? Então, ele teve quase 90% aí de produtividade boa, né, da colheita. E aqui é um gráfico, tá? Comparativo de histórico de índice de vegetação, NDVI. Então, assim, nas safras anteriores que ele fez cultivo de soja ou de milho, dá para ver muito bem a linha do NDVI, como é que foi, a gente faz um comparativo, se ele realmente realizou a semeadura na data que ele mencionou, porque isso também é usado para seguradoras, para outros tipos de empresas, né, que necessitam desse monitoramento. Então, a gente consegue verificar
essa atividade vegetativa há 5 safras anteriores. Então, desse nosso cliente, né, o cultivo do milho, a variedade que ele usou, né, podendo ser estimada a 12 mil quilos por hectare, né, ou seja, 203 sacas por hectare, mas no período, isso foi estimado em junho, mas que no período que ele não conseguiu colher a tempo, que teve muitas chuvas, teve problema com cigarrinha, então, mais ou menos ele teve uma perda e conseguiu colher 192, né? Foi muita, assim, um prejuízo muito grande, mas ele conseguiu trabalhar com o recurso que ele podia. Então, agricultura de precisão, vocês viram, tem muita coisa para a gente abranger, muita informação. O nosso diferencial, né, do Safras de Mercado, é que a gente trabalha com muita mais margens, né, muito mais informações de bancos de dados, né, como safras anteriores, previsão climática, alerta, né, que lhe dá uma notificação, além das imagens, né, que não é só o NDVI, a gente consegue verificar o solo, consegue verificar a atividade hídrica, né, além da clorofila, que é um essencial para ter em todos os tipos de cultura, né? Muita gente menciona que a agricultura não serve para todos, mas sim, sendo bem estudada, sendo bem aplicada, a agricultura de precisão, ainda mais para satélite, pode ser usada em todos os serviços, tá? Então, Adriana, vou passar para a Adriana, ela vai falar mais sobre o curso de agricultura de precisão. É um curso bem interessante. Eu acho que, como vocês estão vendo, que hoje em dia, né, eu vou dar um exemplo de um cliente nosso, que ele mencionou que o trabalho dele era ir na área, fazer a marcação de hectares, e que hoje o agricultor até reclama com ele, porque ele faz a medição com o próprio celular. Então, a agricultura de precisão veio para ajudar, né, implementar, ajudar as empresas a ter um bom serviço, uma boa produtividade, enfim. Vou passar a palavra para a Adriana. Bom, pessoal, o nosso curso online de agricultura de precisão é um curso novo. Você vai aprender toda a tecnologia, como a tecnologia pode ajudar na lavoura, a utilizar os softwares para aquisição de análise e de dados, conforme a Glai está mostrando aqui nessa live um pouco. A nossa próxima turma é no dia 29 e 30 de novembro, e temos um cupom de desconto especial para os participantes aqui dessa live. Está aí nessa tela no QR Code, você pode acessar. E usando esse desconto, o cupom AGRI20LIVE, você consegue esse desconto até o dia 4 de novembro, para poder se inscrever nesse novo curso. Temos também o link aqui na parte do chat, para quem quiser acessar. Acho que agora vamos para a parte de perguntas. Quem ainda não mandou a pergunta aqui no chat, ainda tem tempo, pode mandar. Já temos algumas aqui. Eu vou fazer as perguntas para a Aglai. Vamos lá, Aglai. Tem uma pergunta do Fernando Melo. Ele pergunta assim: essas análises climáticas permitem prevenir algum problema e evitar perdas, ou estão mostrando o que já ocorreu na lavoura, olhando no retrovisor? Então, como, não sei se você conseguiu pegar, mas ela consegue sim, tá? Pegar tanto o retroativo, por exemplo, um cliente, uma empresa, uma seguradora, né? Recebe uma notificação do agricultor que houve um sinistro na área dele tal dia. Aí a gente consegue buscar, né, pelas imagens de satélite o dia correto que ele menciona e verificar se realmente houve aquela estiagem ou aquele granizo ou aquela geada que ocorreu na área dele. Então a gente consegue tanto no retroativo, tá?
quanto uma previsão referente a climático. Referente à praga, a gente consegue analisar pela atividade da planta, se ela está indo bem na radicular, se está indo bem na resposta dela no nitrogênio, tá? Na clorofila, então a gente consegue sim. Legal, Glória. A gente tem uma pergunta aqui do Vinícius. Ele diz assim: tenho dúvidas sobre recomendação de manejo baseadas em NDVI. As faixas ditas ótimas são específicas para as culturas e seus estágios de desenvolvimento. Como são obtidos esses valores? Há variação entre plantas da mesma espécie? Se sim, é desprezível? Então, como mencionei, o NDVI, para a maioria das culturas, a gente não utiliza só ele, tá? Como vocês viram no exemplo, a gente viu do milho. A gente não vai usar o NDVI em todo o estágio vegetativo dele, porque você sabe que tem um período que ele vai ficando amarelado até o marrom, né? O milho, a soja, os grãos em geral. Então, o NDVI, a reflectância dele é mais puxada para o verde, até o 0,90, né? Depois disso já estoura, então você não consegue mais visualizar, por isso vai ser uma outra coloração. E aí você vai identificar que é uma deficiência, às vezes não é. Então a gente tem que saber o estágio correto que você vai utilizar o NDVI e depois você vai utilizar o NDRE, tá? Porque o NDRE, ele já é um indicativo se a planta está em maturação ou não, tá? Um outro exemplo, de café. Muita gente, mas como é que eu vou identificar se está tendo florada, se está tendo a fase de grãos, né, do fruto do café? Você não vai usar também só o NDVI, né? Tem outros tipos de imagens que a gente utiliza para verificar se está tendo uma boa resposta depois da floração do café. Então, tem momentos específicos que você vai usar a escala NDVI, né? Então, eu acho que te respondi, né, Vinícius? O Vinícius fez uma segunda pergunta aqui, Aglai, falando, seguindo a minha dúvida, as bases de dados sobre as faixas ótimas de cada cultura precisam ser atualizadas? Se sim, com qual frequência? Você vai atualizar, na verdade, você vai analisar, né, elas vão ser atualizadas conforme vai passando o desenvolvimento. No nosso software, ele tem embaixo, junto com o gráfico, o desenvolvimento vegetativo, em que estágio ele possui, que ele está, né? Então, você vai verificar o estágio vegetativo, o período de chuvas, período de temperatura, tá? Com isso, você vai verificar se ela está respondendo. Vai ter a linha NDVI, né, que é a vegetativa, se está indo bem ou não, e vai ter outras linhas. Então, quando você verificar no NDVI e em pouco tempo teve uma mudança, no caso da atualização de dados, teve uma mudança, possa ser que tenha algum prejuízo, sim, tá? Possa ser que tenha um prejuízo de pragas ou doenças, tá? Em curto tempo, digamos assim. Mas que vai aparecer em pontos, né? Não é uma coisa grande, né? Você vai identificar. Bom, acho que não temos mais perguntas no chat. O pessoal está agradecendo aqui, a Aglai está mandando parabéns. Obrigada, gente. É a minha primeira live. Obrigada, obrigada. Bom, se vocês tiverem mais alguma dúvida, eu sei que tem muitos inscritos que ainda fazem faculdade, né? Ou que está querendo entrar nesse mercado tecnológico, pode entrar em contato comigo, mandar e-mail, que eu vou tirar as dúvidas, informações que vocês precisam, tá? Referente ao curso, o curso realmente é muito mais detalhado, tem muito mais informação, né? É um curso para todo mundo, né? Não é só numa escrita agronômica, digamos assim, porque o intuito é incluir as pessoas que realmente querem trabalhar, né, nessa área, ou que é do setor já de seguro agrícola, ou que é já do setor de crédito rural, e que está querendo ter uma posição melhor dentro do seu cargo, está atualizando seu conhecimento, então a agricultura de precisão é para isso, né? Hoje em dia, no mundo já
70% já fora do Brasil já trabalha com agricultura de precisão. Então, as pessoas, né, que vão se formar, que querem saber mais sobre tecnologia, esse curso é ideal. Então, assim, é um curso que vai ajudar bastante as pessoas a melhorarem sempre, né, a atividade no campo, né, tanto no campo, como mencionei, quanto nas empresas privadas. Então, quem tiver interesse, pode fazer a inscrição, vou ficar muito feliz em passar esse conhecimento para vocês. Eu agradeço vocês. Bom, eu vou passar aqui mais uma palavra aqui para a Adriana. Isso aí, Glai, tem muita gente mandando parabéns aqui no chat, gostaram bastante do conteúdo. Eu espero que vocês também gostem do curso, que está aí por vir em novembro. Tem mais uma palavrinha para convidar vocês. Nosso próximo grande evento é o 4º Safras AgriWeek, vai ser no dia 8, 9 e 10 de novembro, e aí teremos conteúdo completo. Todos os especialistas de safras, durante a parte da manhã, das 8h30 às 11h, falando de atualizações e todas as novidades aí sobre as várias commodities que a gente cobre. O link de inscrição está aí no chat, para quem desejar, e o QR Code também você consegue acessar para poder se inscrever e não perder esse nosso próximo evento. Bom, pessoal, encerramos aqui mais uma palestra sobre agricultura de precisão. Agradecemos a participação de todos. O nosso material também vai ficar disponível no canal do YouTube. Dentro de alguns dias vocês conseguem acessar o vídeo aqui da palestra. E também tem informação para quem quiser solicitar o certificado dessa participação dessa palestra da Aglai, pode mandar a solicitação para o e-mail marketing@cma.com.br, manda seu nome e a gente emite o certificado de participação para vocês. Agradecemos a participação de todos. Obrigada, até a próxima.